banalizaram o uso da prescrição de vários suplementos em relação à mesma coisa, baseado em sintomas que todo mundo tem. Sacou? Isso, porque qualquer coisa pode ser utilizada para te dar um diagnóstico. Então, Todo mundo tem TDAH agora? Virou isso, febre de porque o que TDAH? acontece? Se você não tomar cuidado, se você não tiver um olhar profissional para ter uma hierarquia daquilo, e claro, precisa ser um olhar qualificado, cara, vai virar uma doideira. Assim, a pessoa vai achar que tem TDAH, mas ela tá com sono totalmente regulado, ela não dorme direito, ela tá super ansiosa, e esses sinais se confundem. Tanto é que quando chega alguém com diagnóstico de TDAH pra gente avaliar, a gente precisa ver se ela não tem outras comorbidades, como depressão e ansiedade, porque essas comorbidades, esses transtornos, eles estão na hierarquia um pouco à frente na hora de tratar, entendeu? A gente precisa diminuir a ansiedade da pessoa para ver até onde o TDAH está indo ou não, entendeu? Porque se confundem. Então tem várias... A questão da desatenção, a pessoa que está ansiosa também vai ter desatenção, entendeu? Também vai estar impulsiva, também vai ter hiperatividade em alguns momentos. Tá? E aí, o que é ansiedade, o que é TDAH? A gente precisa tratar. Aí a gente precisa olhar, precisa classificar aquela ansiedade dela que ela tem, ou algum outro transtorno, e ver se tem TDAH mesmo. A gente precisa acompanhar. Por isso que é muito difícil, entendeu? Às vezes, a questão da saúde mental na psiquiatria, a gente não vai conseguir, às vezes, dar um diagnóstico logo de cara. A gente vai esperar um tempo. Às vezes a gente consegue. Às vezes a gente consegue dar um diagnóstico logo de cara de algumas questões, mas às vezes ficam algumas coisas ali que a gente tem que observar ao longo do tempo. E às vezes vai ser muito tempo. Às vezes essa é a dificuldade da prática, entendeu? Às vezes o cara acha, assim, ele tá com, sei lá, ele acha que é TDAH porque ele tá baseado através de um viés de confirmação, porque ele viu no TikTok. Sim, ele viu no TikTok, as pessoas, todo mundo fala que tem, aí uma pessoa... Tá na moda, é cool às vezes pra pessoa falar que tem TDAH, às vezes é interessante, infelizmente. Com o uso disseminado de medicamentos, psicotrópicos, não vou nem falar os nomes aqui, né? Mas Não precisa. Só não precisa dar nomes quero, boas, mas assim, a gente vê por aí as pessoas usando indiscriminadamente, então às vezes as pessoas querem realmente ter um diagnóstico de TDAH. Inclusive a medicação de TDAH, que tá rolando um abuso. Abuso, porque assim, não, eu preciso tomar essa medicação porque eu tenho TDAH. Tá, mas ok, não tô falando que você não pode ter TDAH, né? Claro, mas e a avaliação? Como é que tá? Como é que tá o seu sono, sabe? Como é que estão os teus hábitos? Isso, por exemplo, a questão do TDAH é um transtorno de neurodesenvolvimento. Então, você tem isso desde a infância ou você está mais atento de um tempinho para cá? Você é adulto, por exemplo. Então, tem que fazer essa avaliação criteriosa, porque senão vai colocar uma expectativa grande em algo que não vai resolver o problema, entendeu? Não adianta a pessoa tratar TDAH e ela continuar com sono ruim, e ela continuar ansiosa, e ela continuar com diversos hábitos de vida ruins, relações ruins, enfim, várias questões que vão atrapalhar a vida dela e não vão se resolver. E assim, Luiz, por que é tão difícil uma pessoa mudar o comportamento, né? Porque eu trato muito... A minha parte alimentar também é uma parte bem complicada, né? Quando você Com sabe certeza. disso. E aí a pessoa chega com uma queixa, ela quer melhorar isso, ela quer ter um abdômen, Sim, ela sim. quer melhorar o desempenho, ela quer fazer não sei o que lá, não sei o que lá. Aí eu converso com ela, falo, olha, mas aí a gente vai ter que jantar, né? Pra ajudar por conta da proteína, por conta da fibra, pra melhorar teu intestino e tudo mais. Ah, não, mas aí não, pô. Aí não dá pra jantar. Pô, não tem como fazer um esquema assim. Eu falo, cara, o resultado que você quer atingir, a gente vai ter que seguir algumas recomendações para você atingir determinado resultado. E aí eu vejo que tem essa dificuldade muito grande em tentar mudar o hábito, mudar o comportamento, em tentar ajustar o sono. E assim, por que você vê tanta dificuldade hoje, né? Como você falou, a gente paga um pouco o preço por causa dessa aceleração que a gente está ali na tela, né? Enfim, o mundo à nossa mão. Mas por que você, além dessa coisa da rede social, né, do mundo à nossa mão, por que você vê tanta dificuldade hoje para mudar um comportamento? Para você falar, por exemplo, a gente fala assim, você fala pro cara lá que acha que tem TDAH, olha, você vai ter que ajustar teu sono, cara. Não, pode ajustar o sono não, porque eu gosto de ver série até às 3 da manhã. Né? Então como é que é o manejo disso aí? Por que tá tão difícil mudar? Olha, várias respostas em relação a isso. Tá difícil mudar e é difícil mudar. Ponto. Desde que o mundo é mundo. E não é uma coisa nova, então? Isso, Não é percepção minha? Assim, não, uma mas coisa... é sempre difícil. Aristóteles dizia que
a excelência é um hábito, né? Ele falava, ele já detectava que a gente é bom naquilo que a gente faz repetidamente. Quando a gente não tinha a menor noção 2.500 anos atrás, enfim, do que era o neurônio, de como era o comportamento humano, ele já identificava que a gente era bom no que a gente fazia repetidamente. Então, a excelência era um hábito. O que acontece? A gente tem essa dificuldade de mudar o comportamento porque quando a gente fala de hábito, a gente está falando de algo que já não é mais racional. Aquilo já passou para uma esfera que transcende simplesmente eu acho eu acho isso bom, eu acho isso interessante. Não é mais. É uma coisa que você faz sem pensar. Então, já está lá no subconsciente, já está lá no id, isso ou não? Quando você pensa em hábito, em comportamento. Mas, claro, o comportamento é mais complexo que isso. Eu estou falando só da questão dos hábitos, né? Você falou no contexto da alimentação, hábitos alimentares. E sono, por exemplo. Sono, né? Assim, a pessoa está habituada a fazer de determinada maneira, então é difícil você mudar. E por que é difícil mudar? Pensa assim comigo. Você tá com um paciente, todo mundo que for profissional de saúde vai saber. Cara, todo mundo sabe que é importante fazer atividade física. Todo mundo sabe que é importante comer direito. Mas por que as pessoas não fazem? Né? Olha assim, por que as pessoas não têm isso? Cara, mas porque não é simplesmente a pessoa achar importante, tem que ser importante para ela. Ela tem que ter uma motivação real que vem dela para mudar. Entendeu? Não adianta eu, ou você, ou qualquer outra pessoa falar que é importante. Ela tem que achar importante, tem que ser importante para ela. Você acabou de assistir um corte do podcast A Vida é um Caos. E para você assistir o episódio completo é muito simples, é só você pegar o link que está aqui na descrição deste vídeo. E se você tem um canal de corte e quer usar o conteúdo do podcast A Vida é um Caos, fique à vontade. A única coisa que eu peço é que você coloque o link do episódio completo na descrição.